olha, Aí, a gente não consegue por um lado, mas a gente vai pelo outro, Marisa. olha, mas eu não sei o que aconteceu, porque eu há 2 ou 3 dias atrás fiz uma, mas enfim, essas são as incógnitas da modernidade. Pois é. E o mais legal é a Então, gente conseguir contornar com a flexibilidade da ah, que mulher. bom, Vamos sim, já pelo outro estamos caminho. aqui. Sim. Querida, eu quero te agradecer muito por essa oportunidade, tanto de estar aqui hoje, né, como percorrer um caminho lado a lado contigo. É uma honra muito grande para mim, para Marisa Perrone, que é a minha parceira e co-criadora dos Saberes Femininos, e estar dentro desse grupo tão lindo, né, de mulheres. E a gente está com as inscrições abertas nos Saberes Femininos e as inscrições estão sendo um sucesso. E Ah, que muitas bom. mulheres procurando, inclusive mulheres procurando para fazer bolsa, com a bolsa, né, gratuidade, Uhum. que nós temos esse olhar, né, para as mulheres que estão, tanto as que são inscritas no CAD único, quanto mulheres negras, pretas e indígenas. Então, tem muita gente procurando, a gente está muito feliz. A gente tem menos de um mês que a gente abriu, né? A Uhum. turma aí, e a gente inicia no dia 22 de setembro, na primavera. A Marisa Sanabria é uma das professoras. Eu queria te apresentar, Marisa, porque mesmo a gente estando aqui fazendo pelo teu Insta, eu vou. A Ju, que é aluna e cuida das nossas mídias, Juliana Couto, ela vai baixar depois o vídeo, se você puder deixar gravado no teu Insta, Sim, né? sim. E daí ela coloca lá no nosso IGTV. Então Uhum. fica legal, porque daí você vai ter esse a gente quer chegar junto, né, das pessoas, mesmo não podendo estar junto agora presencialmente, Uhum. ter uma empatia, criar empatia com as meninas que estão entrando nesse processo, né, que é uma iniciação. Sim. E é isso. Então, deixa eu falar um pouquinho sobre a Marisa, gente. A Marisa Sanabria é mestra em filosofia pela UFMG, pós-graduada em psicologia e gênero. Foi conselheira regional de psicologia, coordenadora na Comissão Mulheres e Questões de Gênero, especialista em análise institucional, pesquisadora e especialista do tema feminino. Seus estudos de psicanálise por mais de 10 anos a tornam referência na psicologia do feminino. Uhum. Maravilhosa. Obrigada, obrigada. Então, Marisa, eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse tema que eu estava falando lá na outra live, né, que a gente estava tentando abrir, que era um dos temas que eu mesma quero estudar, né? Quero ouvir, quero participar dessa aula, porque essa ressignificação da raiva, né? Esse olhar positivo para uma. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, né? Porque é um tema muito bacana de se tratar. Então, veja, a questão da raiva é um capítulo de um de meus livros, aliás, é meu primeiro livro, né? A Procura do Feminino, eu tenho ele aqui de meu lado. Por quê? Porque eu acho que a raiva é um sentimento e uma emoção que não é aceita nas mulheres, né? Um homem com raiva é um guerreiro heróico, né? Uma mulher com raiva é uma louca, é uma descompensada, é uma desequilibrada, e todas as coisas que a nossa sociedade localiza quando uma mulher está com raiva ou reivindica seu lugar, ou reivindica seu direito, enfim. Então, o que eu quero dizer é, nós temos uma estrutura desigual, né? Civilizatoriamente, historicamente, nós temos uma estrutura desigual e alguns combinados ou algumas, digamos, algumas pactos, né, ou alianças que dizem assim, bem, se você, mulher,
aceita tais e tais situações ou circunstâncias, por exemplo, o casamento, por exemplo, as alianças institucionais, nós prometemos a você o reconhecimento institucional. Né? Nós prometemos a você que então você vai ser reconhecida, você... Bem, em algum momento, as mulheres entendem que as coisas não são bem assim, né? E que elas aceitam algumas condições do mundo patriarcal, tá? Em nome de que algumas possibilidades podem ser reconhecidas. Bem, isso não funciona. E eu descubro, geralmente, tardiamente, que as coisas não são assim, e que eu não tenho reconhecimento, que eu não tenho lugar. Bem, a raiva na mulher é um sentimento silenciado, essencialmente silenciado, não reconhecido. E aí nós vamos a produzir uma série de sintomas, não é? Eu tenho dores nas costas, eu tenho desconforto, eu vomito, eu tenho enxaqueca, eu tenho cólicas menstruais, enfim, todo esse repertório que diz respeito a silenciar uma reivindicação que é legítima, né? E então nós vamos saber que na história, na mitologia, na filosofia, nós temos uma série de mulheres que reivindicam sua raiva e que são vistas como assassinas, como Medeia, bruxas, né? A própria Hera, né? Hera vive todas as infidelidades de Zeus, né? E ela fica enfurecida com as infidelidades de Zeus. No obstante, Zeus está em seu lugar, né, de Deus civilizatório, de Deus civilizador. Então, ele tem que povoar o Olimpo, pelo tanto, as infidelidades fazem parte dessa articulação, digamos, né? E Hera aparece, vista pelo Homero, como uma louca, venenosa, como, né, uma mulher fora de si, etc, etc. Há duas questões no mundo patriarcal muito nítidas. Primeiro, a raiva da mulher é vista como mortífera. Então, uma mulher com raiva, né, envenena e mata. Não é? Isso é um pouco o que a patriarcalidade nos ensina, né? Ela é uma cobra, ela é, né? Então, a raiva da mulher como alguma coisa que transborda, tá? Como alguma coisa que não tem como ser conduzida, entendida, né? Digamos, usada em forma criativa, né? Então, a raiva sempre como alguma coisa transbordante, mortífera, possível de criar situações, digamos, situações descontroladas, né? Situações que estão fora de controle. Então, nós nunca vemos a raiva como uma possibilidade criativa, como uma reivindicação legítima, como uma perspectiva de mudança, como uma perspectiva de libertação ou de desapego, né? Então, nós vemos sempre ela como alguma coisa ameaçadora para o outro, tá? Ameaçadora para a instituição, ameaçadora para as normas do bom comportamento, digamos, né? Então, ela, para a mulher, ela silencia e a mulher vai viver uma série de impossibilidades, né? E esse silêncio que acaba sendo um veneno que corrói a mulher por dentro, né? Então, quando eu silencio, quando eu aceito um pacto desigual, né, eu vou viver uma erosão interna, porque a raiva tem esse sentido, né? O vento que vai erosionando e furando a rocha, bem, a metáfora é essa, né? Para dentro da mulher.
Então, nós temos essa situação, né? E nós temos toda uma conspiração histórica, institucional, que silencia a reivindicação das mulheres. Pense bem, Medeia, por exemplo, né? Medeia era uma sacerdotisa sábia, uma curandeira, né? Etc, etc. E ela apaixona pelo Jason, né? E coopera para que o Jason consiga o velocinho de ouro, com a promessa de que, se Medeia ajuda ele a conseguir aquele propósito, ele vai casar com ela. Né? Medeia vai nisso até as últimas consequências. Né? Até as últimas consequências. Muito bem, Jason consegue o velocinho de ouro. Quando chega lá, ele disse a Medeia, agora não. Agora eu sou um guerreiro triunfante e eu vou casar com a filha do rei de Corinto. Então, Medeia, qual que vai ser a vingança de Medeia? Medeia vai matar a filha do rei de Corinto e vai matar os filhos que ela teve com Jason. Então, a Medeia nos traz a metáfora dessa raiva transbordante, incontrolada, que provoca a morte, né? Que nós vamos até as últimas consequências. Então, a raiva nunca aparece como um sentimento que a mulher precisa, primeiro, reconhecer. Tá? Não, aqui não aconteceu nada, está tudo certo. Você pergunta para uma mulher e ela te diz, está tudo certo, aqui está tudo ótimo. Não, é isso mesmo, eu nem ligo. Não, minha querida, você tem que ligar sim. Você tem que ligar sim. Tá? Então, ligue, reconheça esse sentimento e uma vez reconhecido, nós vamos saber como é que nós conduzimos ele. Digamos que seria um pouco isso. Tá? Então, essa raiva silenciada é uma prisão. Tá? É uma prisão para as mulheres. Quando eu a reconheço em mim, eu estou com raiva sim, eu considero que foi uma traição, ou que não foi o combinado, não era isto que a gente tinha como propósito. Bem, quando eu a reconheço, eu consigo me descolar dessa situação de aprisionamento. E, pelo tanto, eu consigo me libertar e pensar em estratégias possíveis para mim. Bem, o que eu estou fazendo nesta relação? Ou por que eu aceito uma situação de desigualdade no trabalho? Enfim, as situações que as mulheres vivem e que eu não preciso explicar aqui. Né? Sim. Então, eu acho que o primeiro que nós vamos ter que reconhecer é nós estamos com raiva sim. Né? Nós estamos com raiva sim. A situação faz sentido, porque há toda uma conspiração patriarcal que diz, não, querida, você está enxergando errado. Minha querida, não foi isso que eu quis fazer. Né? Você está errada, não foi aquilo que... Não, eu estou enxergando certo. Eu estou enxergando certo. Tá? Pelo tanto, se eu estou enxergando certo e eu tenho que me reconhecer, né, como uma pessoa que percebe as coisas, que tem inteligência, todas essas questões, bem, eu tenho que, de alguma maneira, me legitimar. Então, legitimar aquilo que eu estou sentindo, que é alguma coisa que as mulheres não fazemos. Nós não legitimamos aquilo que estamos sentindo, pelo tanto, passamos por cima, ocultamos, fazemos de conta que não está fazendo nada e produzimos uma série de sintomas devastadores para nós. Né? Para nós mesmas, né? Sim. Maravilhoso.
Veja uma coisa interessante. Quando eu legitimo o que eu estou sentindo, isso que eu estou sentindo, eu estou com raiva, olha, eu vou voar no pescoço do fulano. Uhum. Querida, olha, de preferência, nós não vamos a voar porque a polícia vai nos pegar, né? Então, qual que seria a estratégia, né? Isso que eu quero dizer é, a raiva tem uma, entre muitas origens, uma das origens da raiva é o amor romântico. Hum, É esse medo que nós temos, mulheres, a estarmos sozinhas, a ficarmos sozinhas. Então, o medo à solidão é um medo de mulher. Eu não conheço homem com medo à solidão, ou pelo menos não na estrutura patriarcal, tal como nós a conhecemos. Né? Você imagina Ulisses com medo à solidão, Zeus com medo à solidão. Bem, não está no repertório. Mas nós escutamos. Se você não fizer isso, você vai ficar sozinha. Ninguém vai gostar de você. Se você não compactua com não sei o que, não sei o que, você vai ficar sozinha. Né? E então, esse fantasma, e eu, um fantasma, né? Ficarmos sozinhas, né? É o pano de fundo de eu aceitar e compactuar com o que é inaceitável, com o que não é aceitável, com o que eu não tenho que compactuar. Né? E isso fica como nosso pano de fundo, tá? E nos leva, de alguma maneira, a ser pactos sinistros. Nós fazemos pactos sinistros contra nós. uhum. Né? E nessa história, é claro, nós perdemos a boazinha da casa. Não é? A boazinha da casa, aquele texto da Virginia Woolf, o anjo da casa. Né? Ela era o anjo da casa, aceitava tudo, tinha uma palavrinha com todos, cuidava de todos, nunca estava cansada, nunca precisava descansar, nunca estava satisfeita, era o anjo da casa. E eu acho muito linda essa cena, né? Porque a Virginia Woolf conta na cena. Fiquei frente ao espelho e olhei para ela. Segurei pelo pescoço e matei a boazinha da casa. Porque se eu não a matasse, ela me matava. Maravilhoso. Então, a raiva nos mata. Sim. É claro que a raiva nos mata. É claro que eu tenho uma úlcera, é claro que. Né? Então, aquela senhora, no meu livro A Segunda Vida, que eu falo da maturidade, eu falo muito da raiva na maturidade, porque é um sentimento, ele percorre a vida das mulheres todas. Mas, na maturidade, eu vou falar assim, mas espera aí, eu cuidei de tudo, se eduquei não sei o quê, fiz, ou fui uma professora, ou fui uma médica, o que for. Sim, e a minha vez? E quando chega minha vez? Não, não chega. Não chega. E na maturidade eu percebo isso. E no meu livro eu falo, por exemplo, de uma paciente que fala comigo assim, nossa, Marisa, eu fazia almoço para todo mundo, eu cuidava de todos, e eu agora não quero nem escutar a voz de ninguém na minha casa. Eu quero um tempo para mim. Sim, sim. Sim. Né? Aos 50 e tantos anos, não tem problema. Né? Não tem problema. Não tem Não, problema. não é? Sempre há tempo. Há tempo, E a exatamente. outra coisa da raiva, que é o entristecimento. A raiva nos entristece. Então, a raiva nos tira a vitalidade e a alegria. Uhum.
Veja bem, eu posso levantar um império por conta do ódio, Uhum. não é? Não é? Eu posso levantar, eu posso construir uma casa, eu posso levantar um império com ódio, porque o ódio me dá, né, essa disposição. Agora, outra coisa é alegria, outra coisa é vitalidade, outra coisa é criatividade. Sim. Outra coisa é pacificação interna, comigo, com quem eu sou. Então, nós estamos falando que essa raiva recôndita, essa raiva que está tão escondida, que eu custo em reconhecer em mim. Sim. Eu já tive pacientes que me falam assim, Marisa, mas você sabe, eu estou tão entristecida. E eu falo, não, você não está entristecida. Você está enraivecida. É diferente. E aí uma paciente falou assim, pois é, mas se eu reconheço que eu estou com raiva, eu tenho que matar alguém. Não é? Então, para eu não chegar até as últimas consequências, eu escondo minha raiva, porque a raiva é um sentimento que nós mulheres não sabemos administrar. Então, se eu falo assim, nossa, olha esta situação, estou com ódio de fulano. Aquilo me transborda e eu não sei o que fazer com aquilo. Então, eu silencio. Tanto silencio que não reconheço em mim. E aí, né, eu fico com dor na coluna, como eu falo com minhas alunas, na sobrancelha e no cílio, né? Eu fico com tanta dor que até no cílio e na sobrancelha, né? Mas porque eu não me permito reconhecer alguma coisa que é legítimo em mim, né? E que eu não estou reconhecendo como legítimo, né? E aí eu crio desvios, né? E aí eu crio situações desconfortáveis, eu me coloco, às vezes, em situações de risco, eu crio situações de violência contra mim. Eu crio situações de violência contra mim. Exatamente. Marisa, na verdade, quando a gente reconhece a raiva e aceita e olha para ela e consegue legitimizar ela, né? É possível que a gente consiga construir algo e não destruir. Sim. São Isso. possíveis duas coisas. Uhum. Primeiro, eu vou me libertar, porque a raiva é uma prisão, e o prisioneiro somos nós. O prisioneiro não é o outro, o prisioneiro sou eu. Sim. Eu vou me libertar, né? Eu vou me desapegar, né, de alguma maneira, e eu vou pôr minha criatividade para funcionar. Eu vou pôr minha criatividade para funcionar. Então, para sair de situações de abuso, ou para, enfim, né, o que for, ali tem muitas situações, né? E eu vou recuperar a minha autoestima e eu vou reconhecer qual é minha potencialidade naquilo que eu quero realizar. Naquilo que eu quero realizar, que é meu cotidiano. Eu sempre falo que ninguém precisa ser prêmio Nobel de nada, né? Mas aquilo que é os nossos propósitos, né? O nosso projeto, enfim, aquilo que nós estamos nos propondo, né? Maravilhoso. Então, eu acho interessante isso, né, Cacau? A raiva é alguma coisa que potencializa em mim uma capacidade de realizar coisas, né? De realizar coisas. Realiza.
quando você aceita, primeiramente, sentir raiva. O primeiro passo é aceitar isso, né? Então, e a gente não se dá conta do quanto a gente quer, do quanto as mulheres ainda têm o papel da boazinha. E como é difícil, muitas vezes, na própria maternidade, né? Sim, Que a mulher, ela, né? Então a gente sofre isso o tempo inteiro, dentro do trabalho, fora do trabalho, dentro de casa, como mães, como filhas, como esposas. E eu não sei, isso não pesa tanto, né, para o homem. Isso, a gente olhando no lugar nesse olhar do feminino, isso pesa muito mais para a mulher. É impressionante. Você foi falando e eu fui colocando ali, e é exatamente isso, Ulisses, né? Então, eles sempre são vistos como fortes, e isso ainda um homem quando sente raiva, ele ainda não tá, ele não é um louco, como uma querida que acho não. que ela falou, nós somos sempre tristes, loucas ou más, né? Que é uma música. Então, que linda a música, inclusive, do Francisco Elombre. E aí uma outra querida que falou aqui, a Vivian, como assim? Criar violência contra mim mesma? Sim, a gente se violenta, né? Claro que nós somos extremamente violentas em relação a nós mesmos. Quando somos exigentes, tá? Não é? Então, fulanito fez não sei o quê e ficou ótimo. Eu estou fazendo, está horrível, está cheio de defeitos. A exigência da mulher em relação a si própria é uma coisa devastadora, é uma coisa mental. Nunca está certo, nunca está bem, nunca está, né? Claro, nós somos extremamente violentas em relação a nós mesmos, sim. Somos extremamente violentas. Sim, sim. Quando nós aceitamos situações que não podem ser aceitas, né? Quando nós trazemos para a nossa vida circunstâncias de violência ou de perigo, sim, com certeza, nós trazemos situações violentas para... Veja, eu tenho uma aula que chama o Tempo Público e Privado, né? Veja, agora na pandemia, eu acho que é um exemplo muito, né? Nós temos mulheres com 8 jornadas laborais, porque elas fazem da casa, mais seu trabalho, mais as crianças que estão em aula, mais não sei o quê, mais não sei o quê. Então, uma das pesquisas que está circulando por aí, e que eu li recentemente na Espanha, e aqui no jornal, no domingo também se falou, as mulheres na pandemia estão exaustas. Mas elas sempre estão exaustas, porque elas têm 8 jornadas laborais, emendam uma coisa com a outra, e elas não vão para o trabalho e o mundo reprodutivo do lar desaparece. Elas vão para o trabalho, mas elas ligam para casa para ver se os filhos tomaram o remédio, para ver... Então, o que nós sabemos é que essa divisão do mundo público e privado traz para as mulheres uma situação profundamente desigual, porque o mundo privado não é reconhecido na nossa civilização. Então, é uma carga monumental de trabalho que aparece que é invisível. E que aparece como alguma coisa que as mulheres fazem. Nós feminizamos os cuidados. Civilizatoriamente, feminizamos os cuidados. Então, são as mulheres que cuidam, são as mulheres que educam, são as mulheres que tratam, são as mulheres... Né? Então, eu falo disso como nós poderíamos falar de muitas outras situações desiguais que, claro, culmina no esgotamento e na raiva das nossas mulheres. Sim. Não. Gisele, gratidão pela sua explicação. Tristes, Loucas ou Mais também é o nome de um livro.
e eu não vou saber, é da Lisa Apinanese, sobre um estudo psiquiátrico feminino nos últimos 200 anos. E que triste, né? Sim, Né? sim, Então é sim. isso, Marisa. Eu acho que assim, você já deu uma aula aqui, já fez assim com que a gente tivesse vários insights a respeito do. É sempre muito bom te ouvir, é sempre muito bom ter esse olhar, né, tão claro do quanto a gente precisa ainda de um caminhar muito longo, para que seja para as próximas gerações. Você falou de mulheres de 50 e poucos anos, né, que estão ali já, que você atende, e eu fiquei pensativa, né, de como nós aqui do lugar de onde estamos hoje somos responsáveis por modificar esse Sim, lugar para que as sim, próximas gerações saiam, né, sim. logo dessa escravidão, porque colocar a raiva para dentro, não olhar para ela, não aceitá-la e ficarmos todas com cólicas, com TPMs, com dores de coluna. E aí eu fiquei pensativa que será que minha dor na lombar vem dessa raiva que eu engulo de vez em quando? Porque olha que eu não sou muito de engolir raiva, não. Mas eu acho que deve ter Uhum. ainda alguma pontinha ali que eu não tô botando luz, né? E eu acho que a gente tem que se trabalhar o tempo inteiro para observar isso. Sim. Muito, muito legal. Marisa, você é um presente para todas nós mulheres. Silvânia, maravilhoso, Marisa. Gratidão à Humaniterapia. Querida, Uhum. eu agradeço muito. A gente está aqui já às 20h51, né? A Sim. gente fez essa live hoje pelo teu perfil, mas ela vai ficar Sim. gravada lá no Saberes Vou deixar ela Femininos. gravada. Vou deixar Tá no bom, meu e aí maravilha. também, né? A Porque aí Marisa. eu não sei como passar para o teu, mas eu gravo Não, no não. A meu e gente, a depois gente a dá um gente. jeitinho lá, como a gente deu Sim, hoje aqui. sim, Eu sim. queria, então, falar para o público que está aqui, né, que hoje a gente está fazendo essa live. Vamos ter mais lives acontecendo na sexta-feira com a Paula, que é a Paula Xavier, que é uma xamã, que trabalha as medicinas naturais, vai fazer uma oficina de tambores na pós-graduação. Agora ela vai falar sobre despertar da xamã. E na segunda-feira a gente tem live com a professora Débora Rosa, que é ginecologista. Ela é médica e trabalha com ginecologia natural. Ela foi professora da UFRJ e é uma querida maravilhosa também, que tem muito a nos ensinar. Somos um time aí de professoras que estamos colocando no mundo, né, através dos saberes femininos, esse olhar, né, que para profissionalizar, para trazer mulheres também para esse mundo mais natural, holístico. Então, estamos convidando também todos os profissionais da área de saúde, Marisa, para fazerem esse curso com a Sim, gente, que vai sim. começar agora no EAD, dia 22 de setembro. As inscrições estão abertas no nosso site, que é www.saberesfemininos.com. E no ano que vem, assim que a gente estiver em segurança, né, para começar o ensino presencial, a gente pretende abrir uma turma em São Paulo de pós-graduação. E a Marisa também vai estar conosco em São Paulo. Então, Sim, eu quero agradecer muito, quero te dar a palavra. Tem muita gente aqui que te segue, sim, sim. né? Letícia, a Vivian, a Sueli, né? Uhum. Então, eu estou tentando falar aqui, mas tem bastante gente. Sim. Então, Cacá, muito obrigado, obrigada pelo convite. A gente improvisou e saiu bem, né? Uhum. A gente não se deixou intimidar pela técnica, né? E vou deixar ela gravada, então, aqui no meu perfil. Muito obrigada a presença de todos vocês, é sempre uma alegria. E esperamos todos no curso. No curso eu vou falar sobre a raiva, é um dos temas, né? A se expandir um pouco mais, né? Isso, O a gente tema. vai marcar uma próxima live para falar sobre a pós, mais para frente, né, Marisa? Tá E aí bem. vai ser outro tema e sempre com esse manancial de sabedoria que você traz aí pra gente. Tá bom, Muito querida? obrigado, muito Muito obrigada. obrigada, gente. Muito obrigada a todas, e a presença de todas. Um Boa grande noite. abraço. Tchau, tchau. Tchau.